turma! Falando de concurso público. Isso, concurso público Município de Dracena. As inscrições se abrem em 10 de abril. Bem legal! Nós vamos ler edital, isso mesmo, e os cargos regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos de Dracena, Lei Complementar Municipal número 002, de 1992. Importante, o edital é a bíblia do seu concurso e já o edital de abertura de inscrições, com correções, retificado, e além disso, um outro documento, a primeira retificação desse edital aqui. Então, na página da GL Consultoria, vou deixar na descrição do vídeo os links para acesso direto à página da GL Consultoria, ao edital de abertura de inscrições e também à primeira retificação do edital normativo Cargos Prefeitura Municipal de Dracena. Legal? Então, você vê na página Arquivos Disponíveis. Em 7 de abril, publicado o edital. Em 8 de abril, a primeira correção desse primeiro edital. Então, nesse documento, você vai ler aquilo que for interessante para você, porque são 85 páginas, porém, você vê tabela no item 3.2, os cargos públicos, ajudante de serviços gerais, coletor de lixo, vamos falar rapidamente, motorista, pedreiro, auxiliar de desenvolvimento educacional, editor de comunicação audiovisual, técnico de assuntos viários, advogado, analista administrativo, analista em planejamento de compras e licitações, analista orçamentário e financeiro, diretor de EMEI, enfermeiro, farmacêutico, PEB 1, professor de pré-escola 1 e 2, PEB 1, professor de Educação Básica 1, e as atribuições, os deveres, obrigações do cargo escolhido por você constam da tabela de cargos públicos constantes lá no anexo 1º, atribuições inerentes ao cargo. Então, o farmacêutico vai exercer suas atividades, está no anexo 1º. O auxiliar de desenvolvimento educacional são outras as tarefas, os deveres e obrigações. É isso que estará lá no anexo 1º. Mas vamos ao começo, disposições preliminares, porque o concurso será regido pelas instruções especiais a seguir transcritas e demais legislações pertinentes. O certame, esse concurso, terá execução técnico-administrativa da GL Consultoria em Desenvolvimento Social e Ação Educativa S/S Limitada. O acompanhamento desse concurso da Prefeitura de Dracena vai ficar a cargo da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Concurso Público, nomeada exclusivamente para esse fim, por decreto municipal. A validade deste concurso, 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por mais 2 anos, por igual período, se houver necessidade, conveniência e interesse da Prefeitura do município de Dracena. Olha que importante! Durante o período de validade do concurso, 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2, os candidatos ainda não convocados poderão, é uma possibilidade, ser chamados pela ordem de classificação para prover outras vagas que vierem a surgir no quadro de pessoal. O concurso destina-se à seleção de candidatos para os cargos públicos que estão na tabela do item 3.2. Nós falamos cargo por cargo, assim como para as vagas que vierem a vagar, ser criadas ou, se fizerem necessárias, durante o prazo de validade do concurso, observadas a necessidade do serviço e a disponibilidade de orçamento da Prefeitura de Dracena. As contratações desse concurso, como eu disse, pelo Estatuto dos Funcionários Públicos de Dracena, toda menção a horários utilizados neste e demais editais referentes ao concurso
terão como base o horário de Brasília. Mas isso é bastante importante. As eventuais dúvidas com relação a esse edital poderão ser tiradas, sanadas pelos canais de comunicação da GL Consultoria, de preferência pelo site www.glconsultoria.com.br ou pelo e-mail contato@glconsultoria.com.br ou subsidiariamente pelo telefone, e aqui está, em horário comercial. E outros itens falam sobre condições para que sejam atendidos aqueles candidatos ou atendidas aquelas candidatas com questionamentos ou solicitações. E a GL Consultoria não se responsabiliza por erros cometidos pelos candidatos na utilização do sistema decorrentes do não entendimento das orientações estabelecidas neste edital. Se concurso público fosse um jogo, o edital é a cartilha, o manual. Precisa ler, galera, turma, galera. São regras, observações, informações e orientações. Você vê, item 1.7 do edital fala de anexos e são 7. O 7º anexo é o cronograma previsto. Se é previsto, talvez possa ser mudado. O anexo 6º, conteúdo programático. O anexo 1º, como nós já dissemos, atribuições de cada cargo. E aí existem outros, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º, a depender de sua necessidade, mas olhando o cronograma, você vê publicação do edital até 7 de abril, mas o período de inscrição de 10 a 30 de abril. Não perca o prazo, se for de seu interesse, participar desse concurso público para trabalhar no município de Dracena, São Paulo, na Prefeitura Municipal. A prova objetiva de múltipla escolha, marcada para 24 de maio. E aí fala sobre realização de PVP e TAF em junho ou julho de 2026. Por isso é cronograma previsto. Nem todas as datas já estão definidas, não. E aí publicação do resultado classificatório lá para julho e a homologação ou julho ou agosto do corrente ano de 2026. Legal para vocês? Vamos seguir a leitura de algumas partes do edital, mas cabe a você, candidata, cabe a você, candidato, ler, como eu disse anteriormente, aquilo que for importante para o cargo que você escolher. Porque você viu na tabela dos cargos públicos, detalhamento dos cargos, número de vagas, previsão de cadastro de reserva, CR, jornada semanal, carga horária, referência, remuneração mensal, requisitos mínimos exigidos e o valor da taxa de inscrição são estabelecidos neste edital. Olha que legal! Ajudante de serviços gerais, cadastro reserva. Salário está aqui, requisito, fundamental incompleto, mas alfabetizado, assim como o coletor de lixo. Porém, o coletor de lixo já há uma vaga. E você vê, 40 horas de trabalho por semana, fundamental incompleto e alfabetizado. O que dizia na retificação desse edital para que não digamos nada de errado no primeiro edital. Fala das correções. Do primeiro edital que estávamos lendo, fica retificada o nome do cargo de código 6. E aí, constante do item 3.2.2, nível ensino médio técnico, bem como em todos os demais trechos do edital normativo, em que conste a nomenclatura anterior, passando a vigorar com a seguinte redação. Olha que importante. Onde se lê editor de comunicação visual, o nome do cargo, editor de comunicação audiovisual. Tá aqui? Tá. Tanto é que o edital, o primeiro, publicado anteriormente à correção, já está corrigido, já está retificado.
porque houve um outro documento em que nós líamos editor de comunicação visual e você viu que o nome do cargo público, editor de comunicação audiovisual. Ficam corrigidos requisitos do cargo público de analista orçamentário e financeiro, nível ensino superior, e passa a vigorar com a seguinte redação, em conformidade com o LC municipal, ensino superior em ciências contábeis. É o que dizia anteriormente. Então, analista orçamentário e financeiro, vamos ver. Olha aqui, analista orçamentário e financeiro. Antes, você lia ensino superior em ciências contábeis. Agora, o que vale é isso. Ensino superior em ciências contábeis ou ensino superior em administração de empresas. Já está, beleza, corrigido, legal. Então, você quer concorrer ao cargo analista orçamentário e financeiro? Veja aqui, coluna requisitos, são esses os requisitos. Ensino superior ou em ciências contábeis ou em administração de empresas. Você olha na terceira coluna das vagas, existe uma vaga, mas o edital falou, no transcorrer da validade do concurso, a princípio 2 anos. Se surgir nova vaga, a pessoa, em segundo lugar, é convocada. Legal? E aí você vê o salário, 40 horas de trabalho por semana, e diz que a inscrição, R$ 17,70, a última coluna da tabela. Mas nós fazíamos a leitura, vimos que são 7 anexos, todas as publicações referidas neste edital serão realizadas oficialmente no Diário Oficial Eletrônico do município de Dracena, no site que você vê aqui. Vou deixar na descrição do vídeo também o hiperlink para esse site do Diário Oficial. Se bem que você observa, eu venho com o cursor do mouse até aqui no site e o cursor não tem a mãozinha. Olha como aqui existe um hiperlink, porque torna-se o cursor do mouse uma mãozinha. Então, se você clicar, terá acesso ao Diário Oficial da cidade de Dracena. E as publicações, acessoriamente, serão publicadas no site da Prefeitura de Dracena. Nesse endereço, também tem hiperlink, é só clicar, abrir-se-á a página principal, página inicial, homepage da Prefeitura de Dracena, e também no site da AGL Consultoria, nesse endereço que estará na descrição do vídeo. Olha que importante, cabe exclusivamente ao candidato. Pause o vídeo e leia. Isso é importante. Como é que você quer disputar a vaga se você não lê o edital? Recomenda-se com bastante ênfase que as pessoas interessadas realizem a leitura atenta, cuidadosa de todo o conteúdo do edital antes de fazer a inscrição. Você viu que são 85 páginas e, de repente, uma preguiça, mas observe, não é tudo que você vai ler. A página 83 das 85 fala desse cargo PEB 1. E aqui, conhecimentos para a pessoa estudar, porque haverá a prova. Legal? Então, se você não escolheu esse cargo, é claro que você não vai ler isso, galera. Entendeu? Ah, eu escolhi diretor de e-mail. Então, leia aqui no conteúdo programático, isso aqui, página 79, no seu final, e o início da página 80. Agora, escolheu enfermeiro, são outros conhecimentos, você vê metade final da página 80 e até o comecinho da página 81, entendeu? Então, você não vai ler todas as 85 páginas desse documento legal, que é o edital. Bem legal. Você vê a tabela, está na tela. Você tem ensino fundamental incompleto? Então você pode concorrer a esses cargos que eu destaco na cor azul, porque já citei. Também ensino fundamental completo, dessa vez, para motorista, mas além disso, como requisito, carteira CNH categoria D de dado e experiência de 2 anos. Ah, eu quero ser motorista, porque eu tenho ensino superior. Legal! Tudo bem. Então,
você tem ensino fundamental, ensino médio e, além disso, ensino superior. Porém, você tem CNH, categoria D de dado. E, além disso, você tem experiência de 2 anos. 2 anos, experiência do quê? Como motorista. Entendeu? Não basta olhar o cargo, o número de vagas, no caso de motorista, não há vaga agora, existe cadastro reserva, não basta olhar cargo, número de vagas e salário. Isso é o menos importante agora. Você olha se você possui o requisito, por exemplo, eu quero ser técnico de assuntos viários. Muito bem, parabéns. Você tem ensino médio completo e conhecimentos em informática? Fábio, tenho ensino médio completo, mas pouco sei de informática. As noções são básicas demais. E aí, será que vale a pena você disputar este cargo? Ensino superior, olha só, na coluna requisitos, são bastantes. Não é porque o salário é bom que você vai pagar a inscrição. Se você, no caso de professor de educação básica 1, você tem magistério ou curso normal superior, ou então licenciatura plena em pedagogia, com habilitação específica para pré-escola, se não tem como disputar a vaga. Entendeu? Então a leitura cabe a você. Você não vai ler tudo. Você é bacharel ou advogado, claro, já tem OAB. Aí você viu que é cadastro reserva, mas você tem esperança de, nos 2 anos e talvez mais 2 anos, possivelmente 4 anos de duração do concurso, você quer trabalhar em Dracena, na prefeitura, para ganhar esse salário, 20 horas por semana, e aí você faz a inscrição, estuda o que está no conteúdo programático para seu cargo a advogado. Leia isso aqui, que já falamos, anexo 1º, aquilo que a pessoa vai realizar ao desempenhar o seu cargo público na Prefeitura de Dracena. Das inscrições, isso é bastante importante, galera. Inscrição efetuada apenas via internet no site da GL Consultoria. Olha a mãozinha aqui, mas eu vou dar uma mão para você na descrição do vídeo. Todos os links citados aqui pelo Fábio estarão lá. Facilmente você clica, tem acesso às páginas, ao edital, e aí você faz a sua inscrição com toda a tranquilidade. Tudo bem? Veja, não haverá coincidência de horários de aplicação das provas para os cargos públicos, conforme apresentado a seguir. Então, pode o candidato se inscrever para um cargo público de cada grupo. Existe o grupo A, são esses os cargos, ensino fundamental, e, além disso, nível médio, nível ensino superior, e o grupo B, esses outros cargos. Então, você sabe que você poderia ler direitinho o edital. Inscreve-se para diretor de e-mail, porque você tem os requisitos, você viu na tabela? E aí, você também, porque tem nível superior, se inscreve para analista administrativo. Seria possível? Você também tem os requisitos para esse cargo público, cuja exigência de escolaridade é ensino superior? Então, são bastantes informações, não quero prolongar-me no vídeo. Veja isso, muito importante. É começo do edital, galera, página 5. O conteúdo programático está no anexo 6º. O anterior fala de solicitação de isenção. É o seu caso? Você vê um modelo de requerimento para pedir isenção do pagamento da inscrição. E aí sim, conteúdo programático, eu preciso falar. Cargos, ajudante de serviços gerais, coletor de lixo e pedreiro, ensino fundamental incompleto, na prova, isso aqui vai ser cobrado. Português, matemática, conhecimentos gerais, história e geografia do município. Tudo bem? Que município? De Dracena. Afinal, você vai trabalhar no município de Dracena, no estado de São Paulo. E aí, ensino fundamental completo para o caso do motorista, precisa da CNH e experiência. Lembram-se do que observamos lá na tabela?
Português, matemática, conhecimentos gerais, praticamente a mesma coisa. Veja que, para esses cargos com exigência de escolaridade, nível fundamental incompleto, isso aqui é o conteúdo programático. Agora, nível fundamental completo, é o caso do motorista, além daquilo que acabamos de ler, português, matemática, conhecimentos gerais, também os conhecimentos específicos para o cargo motorista. E, claro, legislação de trânsito, CTB, direção defensiva e segurança no trânsito, mecânica básica e manutenção veicular. Afinal, vai dirigir um veículo, primeiro socorro no trânsito, código de conduta e relacionamento interpessoal, leituras sugeridas. Olha que legal, uma bibliografia. Então, tá aí. É só estudar, porque existem estes 3 cargos que exigem ensino médio e técnico ou técnico. Você vê português, matemática, conhecimentos gerais. Nos conhecimentos gerais, é mais do que história e geografia do município. Veja, vida em sociedade, descobertas e inovações científicas, história e geografia também, relações interpessoais, saúde e qualidade de vida, entre outros conhecimentos gerais para estes 3 cargos, auxiliar, editor, técnico. Você está vendo o edital de uma maneira ampla, básica e geral, e claro que depois você vai ler com cuidado. Por quê? Na prova para esses 3 cargos, que exigem ensino médio / técnico, português, matemática e os conhecimentos gerais. Mas, além disso, história e geografia do município, assim como aqueles cargos com exigências de ensino fundamental incompleto e aquele cargo motorista com ensino fundamental completo. Mas aqui, os 3 cargos, ensino médio ou técnico, e claro, completos, conhecimentos específicos, o auxiliar de desenvolvimento educacional, estuda história e geografia do município, conhecimentos gerais, matemática e língua portuguesa, mas além disso, os seus conhecimentos específicos. Os conhecimentos específicos para o cargo auxiliar de desenvolvimento educacional. E você sabe, o editor de comunicação audiovisual são outros os conhecimentos específicos. Olha só, e são muitos. Mas a pessoa estuda só isso que estou destacando na cor azul? Não, isso são os conhecimentos do cargo. Tudo bem, mas a pessoa precisa estudar conhecimentos gerais, história e geografia do município, matemática e português. Tá bem claro para vocês? Vamos ver os cargos com exigência de nível superior completo. Ensino superior, advogado, analista, diretor de EMEI, enfermeiro, farmacêutico, PEB 1. E aí? Português, matemática, conhecimentos gerais, história e geografia do município. Olha só, todo cargo exigindo isso daqui. Então você precisa estudar. E aí você vê, o advogado vai estudar o quê nos conhecimentos específicos? Direito constitucional, muita coisa, galera. Processo administrativo fiscal, execução fiscal, responsabilidade tributária, contratos em espécie, responsabilidade civil, principais legislações. Então é muita coisa. Isso aqui, conhecimentos específicos para o advogado. Mas além dos específicos, a pessoa estuda português, matemática, conhecimentos gerais e a história e a geografia do município. Por que eu falo para você? Se você escolhe o cargo, porque tem o requisito, claro, analista administrativo, você possui ensino superior completo, além de outros requisitos que talvez, possivelmente, estejam naquela tabela, lá no começo, 3 ponto alguma coisa. E aí, nos conhecimentos específicos para o analista administrativo, claro que são outros, diferentes dos conhecimentos do advogado. É isso aqui e mais tudo isso aqui, galera. Olha quanta coisa. E aí, tá interessada? Tá interessado? Não é fácil ser analista do município. Mas além de tudo isso que eu destaquei, olha só, galera, praticamente 2 páginas. Se pegarmos o final da página 72, a totalidade da 73 e a maior parte da 74, conhecimentos específicos,
para o analista administrativo. Ele estuda tudo isso, mas também português, matemática, conhecimentos gerais, história e geografia do município. Então não é fácil, é bastante difícil. E aí você vê que o analista de planejamento de compras e licitações, os conhecimentos são outros, galera. Cuidado, não estude o que não é necessário, o que não está no edital, porque o edital é a regra, o edital é seu norte, sua bússola. E aí você estuda o que está no conteúdo programático, porque haverá a prova objetiva. Vamos observar um pouco mais sobre essa tal de prova objetiva? Aqui, no capítulo 5, fala das provas. Isso é importante. Turma, galera, turma. Na página 18 do edital, com 85 páginas, fala das etapas do concurso, constituídas de modalidades de avaliação, de acordo com o cargo pretendido. A prova objetiva vai avaliar e tem caráter classificatório e eliminatório e destina-se a verificar o domínio teórico das pessoas que se candidatam aos cargos sobre conteúdos previstos no programa do edital. Nós vimos o anexo 6º, conteúdo programático, e fiz os devidos e importantes alertas e avisos, sendo que essa prova vai ser aplicada a todos os inscritos, não dependendo do cargo. Você escolheu analista, tem prova objetiva. Motorista, também. Pedreiro, também. Entendeu? PEB 1, diretor de e-mail, todo mundo vai fazer a prova objetiva. Agora, a avaliação de títulos. A avaliação de caráter exclusivamente classificatório. E essa avaliação de títulos para esses 4 cargos em destaque na cor azul. A prova prática de habilidades operacionais e técnicas. Caráter classificatório e ou eliminatório é para o cargo de motorista. Tá vendo? Tem que ter experiência. CNH, categoria D de dromedário. Teste de aptidão física. Aquele tal de TAF. A avaliação de caráter eliminatório, porque a pessoa vai fazer o teste. A pessoa pode ser apta ou inapta ao cargo. E quais cargos? Coletor de lixo. E é esse. Legal? Então, se não está aqui outra etapa para seu cargo, com certeza haverá a prova objetiva de múltipla escolha. Olha como eu disse para vocês. A pessoa deve, é um dever, não é se quiser, deve comparecer ao local designado para as provas presenciais com antecedência mínima de meia hora. Tudo bem? E são bastantes as informações, turma. Galera, e cadê as atribuições? Fábio, fiquei curioso, fiquei curiosa. Antes do anexo que fala das atribuições, galera, turma, precisa ler o edital. Se para seu cargo existe o TAF, olha só esse item do edital, das condições gerais para a realização dos testes físicos. Precisa ler. Se não é o seu caso, você pula isso no edital. Sobre o TAF, são muitas as informações e orientações. Olha aqui, das obrigações do candidato. São obrigações suas, candidata, candidato. Ler atentamente antes de fazer a inscrição. Guardar número de inscrição e senha para o site da GL Consultoria. Verificar e acompanhar as publicações que estão no anexo 2º, cronograma previsto, nós vimos no finalzinho desse edital. Agora sim, vamos ao anexo com as atribuições. Fala da classificação, fala da convocação e provimento do cargo, mas isso é uma etapa lá na frente. Primeiro você paga a inscrição, porque tem o requisito, e aí você estuda o conteúdo programático, porque no mínimo tem a prova objetiva. Você faz a melhor prova de sua vida e aí sim você vai ler sobre convocação, provimento e ser feliz na Prefeitura de Dracena. Disposições finais
E aí, os anexos. O primeiro anexo, atribuições dos cargos. O ajudante de serviços gerais realiza essas atividades. O coletor de lixo são outras tarefas. Motorista também, diferentes deveres e obrigações. E não são poucos. Pedreiro exerce outras atividades e assim por diante, cada cargo com suas tarefas, deveres, obrigações, atividades. Legal? Que tal? Gostou? E aí? Inscreva-se no canal, ative o sininho e mais. Se gostou do vídeo, deixa um like. O like, joinha, ajuda bastante meu canal. Se não gostou, escreva comentário, critique. Eu sempre entendo a crítica como construtiva. Eu pretendo me aperfeiçoar nesse mundo dos concursos públicos dentro dessa plataforma YouTube. Tudo bem? Bem legal? Que tal? Gostou? Quer mais? Bons estudos. E até a sua aprovação. Valeu, galera! Valeu, turma!